Para isso a gente recebe Ronaldo Fernandes, analista da Royal Rural, aqui no Bom Dia Agronegócio, nessa manhã de terça-feira. Meu amigo, seja bem-vindo, um prazer receber você por aqui mais uma vez. Obrigado, Carlinha. Prazer é meu. Faz um tempinho que a gente não tá cedo aqui, né? Sempre no final do dia. É verdade, é verdade. Você teve que acordar mais cedo, Ronaldo Fernandes? Não, eu tive que andar mais cedo, mas acordar, o agronegócio sempre acorda cedo, É né? verdade, é Sempre, verdade. 5 horas da manhã a gente já começa a responder o WhatsApp ali, então não muda muito É, na rotina, não. nós comunicadores para o agro temos que madrugar junto com eles, tá certo. E a Ronaldo, gente né? começa cedinho, porque a gente tem abertura 5 horas da manhã, então 4h30 Sim. a gente já está ali escrevendo, já está mandando, 5 horas a gente já dispara, 5 e pouco, 5h01 já tem gente mandando mensagem ali. É a É por rotina do aí. agro. É verdade. Agora, Ronaldo, acho que você ouviu esse comentário que eu fiz um pouquinho antes da gente entrar no ar, que é justamente um mercado onde boa parte das commodities já conhece os fundamentos em que atua. Mas nós temos tido uma influência do mercado financeiro nessas últimas semanas que veio se intensificando. Imagino que parte disso tenha uma influência do resultado das eleições norte-americanas e dessa expectativa crescente do que vem com o novo governo de Donald Trump. Existe realmente esse efeito do financeiro sobre as commodities e esse grau, esse tom especulativo que cresce um pouquinho diante do cenário que a gente está vivendo agora? Ah, total, né, Carla? A gente está num mundo completamente novo, no sentido de tecnologia, no sentido de tecnologia, de comunicação, de transporte, de produção. É um mundo mais rápido, mais fluido. As coisas têm que acontecer. Até a gente brinca até na música, né? As músicas não são mais clássicos. Hoje solta uma música, amanhã ela já está esquecida. E no mundo financeiro também tem esses efeitos. Um dos fatores é que fica tudo mais sensível. Uma coisa que acontece lá nos Estados Unidos tem efeito no Brasil em questão de minutos, porque a internet, as redes sociais logo propagam essas informações. A gente começou com a guerra na Rússia e na Ucrânia sendo chamada de guerra TikTok, porque os soldados, tudo que acontecia ali, eles filmavam no TikTok e divulgavam isso nas redes sociais. Quem está no mercado há mais tempo, não há muito tempo, mas em 2014 teve a mesma guerra. 2014 a Rússia tomou a Ucrânia no braço, tomou a Crimeia no braço ali, e não foi tão divulgada assim. A gente até esperava no dia seguinte para saber qual que era o impacto que ia acontecer, sobretudo para o milho e para o trigo. Hoje não. Hoje é tudo muito rápido. Então, a vitória do Trump, por exemplo, ela trouxe um efeito para o mercado, especialmente nessa eleição, muito surpreendente. O primeiro fato começou que se esperava que o resultado ia se demorar muito para se oficializar, para ter ali as impressões de quem seria o presidente, e o que se esperava que ia demorar 4 dias já aconteceu em poucas horas. Já na madrugada já tinha o resultado do Trump. Um outro fator importante dessas eleições é que criaram-se muitas especulações do que ele pode fazer, porque o mundo conheceu o Trump para evitar conflito, mas ninguém conhece o Trump no meio do conflito. A situação da Bitcoin, ele não era a favor de Bitcoin, mas fez toda a sua campanha mudando de opinião, sendo a favor de Bitcoin, as Bitcoins valorizaram. Então, de fato, a gente tem um mercado financeiro muito mais sensível, muito mais interligado, a respeito, acima de qualquer coisa, para o câmbio. O Trump ele fez propostas de diminuir a arrecadação, de diminuir imposto. Todo mundo já criou imaginações de que ele seria inflacionário. Então as respostas elas acabam sendo mais rápidas e para te devolver, Carla, um ponto que a gente tem que ficar sempre atento é que além de ser um mercado mais sensível, mais rápido, é também um mercado mais exagerado. A gente vê em diversos momentos reações que não deveriam ser tão fortes, mas acabam batendo muito, ou sobe demais ou cai demais. E é isso aí que a gente tem que se preparar, para essa Bom, volatilidade mais exagerada, Carla. era isso que eu queria entender. Esse exagero, então, ele vai se traduzir em volatilidade. Acima de qualquer coisa é isso. E não só para o câmbio, também para as commodities. Dentro da commodity agrícola, quem tem mais movimentação ali de bolsa é a soja. Então, sempre que a gente falar, por exemplo, de petróleo, a soja vai sentir. Petróleo é uma commodity, mas também muito ligado ao mercado financeiro, porque petróleo é energia, é roupa, é plástico, tudo é petróleo. Então, tudo vai ser puxado. Também é fertilizante.
defensivos ali são à base de petróleo. Então, o petróleo ele é uma commodity, mas também é um ativo do mercado financeiro. Sempre que ele tiver uma volatilidade forte, ele vai impactar na soja para Chicago. Um outro ponto que até material de estudo, é como se fosse uma regra matemática ali para você fazer análise de mercado. Sempre que se falar de taxa de juros americano, também vai ter impacto para a soja. Sempre que falar vai subir taxa de juros dos Estados Unidos, você tem uma queda para a soja em Chicago. Vai cair a taxa de juros dos Estados Unidos, você tem uma alta para a soja em Chicago. Está muito relacionado. E agora a gente está num mercado completamente novo. Há 5 anos atrás, talvez nem tudo isso, mas vamos colocar 5 anos, porque os últimos 3 anos ele foi marcado por pandemia, por guerra, por problema climático, mas vamos colocar os 5 anos para ter uma elasticidade maior. A gente não via as bolsas movimentando 1% com tanta frequência. 1% era a regra de parar a indústria. Deu 1%, liga para o diretor, para que a mesa de decisão de gestão de risco, porque 1% a gente tem que tomar alguma decisão, ver se há alguma oportunidade. Hoje é difícil você ter uma semana sem passar por ela com movimento de 1%. Ontem mesmo a B3 para milho caiu 1%. E a gente já não tem mais esse 1% como um fator de ação incomum. Aconteceu alguma coisa? Não. 1% pode ser um fundo realizando, 1% pode ser um efeito manada. Então, é mais volatilidade, é um mercado mais sensível e só por isso só é um mercado mais arriscado. Quem não está protegido vai correr mais risco. Então, aquela coisa que a gente falava assim, a vida inteira eu fiz desse jeito e sempre deu certo. Mudou, o mundo mudou, o mercado mudou, é uma dinâmica diferente, é uma bolsa diferente, é um câmbio diferente. Então, a gente também tem que ter atitudes diferentes para a gente pensar em comercialização, Carla. E você sente que isso já está acontecendo, Ronaldo? Os produtores já absorveram esse cenário que você descreve e têm olhado para suas estratégias de comercialização de forma diferente? Se a gente olhar para a soja nesse momento, eu estava falando agora há pouco sobre o mercado do café, que é outro mercado que exige uma atenção redobrada nesse momento, o mercado do boi gordo, mas se a gente olhar para a soja, a gente quase que está num cenário inverso. Mas a gente vê a soja ainda se agarrando, né, num fiozinho ali para manter-se perto dos $10 quando a gente olha para os contratos mais próximos, que já perderam. O maio, que é uma referência importante para nós, importante nos $10,12. Ou seja, o mercado vai perdendo um pouquinho de força, mas se segurando em algumas situações. No paralelo, tem esse cenário. O produtor está entendendo tudo isso e está revisitando as suas estratégias de comercialização? Aumentaram produtores que estão fazendo mais essa gestão baseado nessas ferramentas de bolsa, mas ainda é muito pouco. A gente ainda precisa que os produtores venham mais para o mercado. Há um tempo atrás, eu escutava muito, a gente fazia palestras em sindicatos. Hoje eu tenho escutado menos isso, mas era muito comum a gente ouvir o produtor dizendo o seguinte: o comprador manipula a bolsa. Ele vai lá e vende e derruba o preço para depois ele vir comprar o produto físico. Bom, o grande comprador manipula sim. A gente já viu a China, o Trump mesmo em 2018, na guerra comercial, ele divulgou documentos oficiais dizendo que a China estava de fato manipulando a bolsa. Mas falando de mercado interno brasileiro, falando de B3, tanto para a soja na B3 ela é só um espelho de Chicago, né? Mas sobretudo para o milho. A gente está diminuindo essas crenças de que há manipulação no sentido de que está aumentando produtores. Então a gente precisa que os produtores venham cada vez mais para a Bolsa para que não deixe de fato os grandes compradores levarem o mercado para onde desejam. E não é nem um sentido de manipulação, não é nem que o comprador quer de má fé ir lá e jogar o mercado para um lado que ele precisa. É porque o comprador faz o hedge. E na hora que todos os compradores juntos vêm redeando, na hora que eles entram nessas operações, na hora que eles saem dessas operações, é claro que vai ter uma reação do mercado. Se a gente tem um produtor na outra ponta ali equilibrando, ou pelo menos se beneficiando desses movimentos, é mais liquidez para as operações, a gente tem mais oportunidades para todo mundo. Um ponto interessante que você está falando, Carla, dessa volatilidade, a gente está falando do Trump. Agora, por exemplo, a gente está nesse momento de 8 ou 80, de quem não está protegido, está correndo um risco muito grande com a soja para 2025. É um assunto que a gente tem batido nele aqui muitas vezes e é um assunto que ele ainda vai se alongar, é uma tecla que vai ser repetida várias vezes. São 2 pontos. O que os Estados Unidos
e a China vão fazer daqui para frente, isso vai mexer tanto para câmbio, porque, por exemplo, a guerra comercial que a China está apanhando, o nosso real também apanha, o dólar sobe. Porque a China é o motor do Brasil, é o grande parceiro comercial brasileiro. Nossa balança comercial tem mais de 20 bilhões positivos com a China. É de longe o grande comprador do Brasil, tanto para até perfuradoras de petróleo, até plataformas de petróleo. Brasil e China fazem troca ali de empréstimo um para outro. Então é um grande parceiro. Se a China começa a apanhar, o real também vai apanhar porque ele está muito ligado à economia chinesa. Outro ponto, a gente fala muito disso aqui, eu sei que é um tema até engraçado, porque cria muita dúvida em quem está acompanhando, porque cada um dá a notícia de um jeito. O fato é o seguinte, não existe medo de que a China mantenha demanda. É um assunto que eu recebo muitos comentários a respeito disso e eu trato até com certa graça. Ronaldo, eu vi gente falando que esse assunto não se aborda ele porque isso é mentira. Não é que é mentira, porque hoje o que o mercado tem na mesa é acreditar que tem uma maior oferta de tudo, de milho, de soja. A gente pode duvidar desses números, a gente pode não acreditar nisso, mas é o que o mercado acredita. Não vai fazer sentido nenhum eu dizer que não é realidade, porque é o que o mercado está acreditando. E o medo é que não haja um crescimento da demanda para absorver essa maior oferta. Então, não se tem medo que a China vai continuar comprando soja. O milho ela pode reduzir, não porque ela vai reduzir consumo, ela pode reduzir a importação, mas o consumo dela ela vai manter de qualquer forma. Mas tenho medo porque ela está vendo o mercado financeiro dela não crescendo do jeito que se esperava crescer. E aí a gente tem influências do mercado financeiro de novo para as commodities, Carla. Acho que você ia falar e eu disparei aqui, né? Não, mas isso era um ponto que eu gostaria muito de entender. Justamente essa situação da demanda. Acho que é um ponto que sempre vai trazer um pouco mais de discussão, porque a gente tem tanta informação que também parte do macro cenário da China, que é um gigante, a China espirra lá e o mundo inteiro fica gripado, que a gente precisa entender a força dessas informações, né, Ronaldo? Porque quando a gente olha para a demanda chinesa, a gente vê que ela está comprando mais, que ela comprou mais do que no acumulado, se a gente contabilizar janeiro a novembro, já comprou consideravelmente mais do que no mesmo período do ano passado, mas sempre existe essa especulação, essa tentativa de entender como é que você avalia não só a demanda nesse momento, Ronaldo, se a gente olha para soja, para milho, para grãos de uma forma geral, mas também o comportamento do demandador. Como é que vai ser a dinâmica de comércio dos chineses nesses próximos meses? Vamos começar olhando pelo tema do mercado financeiro. A China ela está sofrendo até hoje as políticas de COVID, do Covid zero ali, né? Aquela política rigorosa, fecharam tudo, os lockdowns. Então, até hoje, a China está sofrendo isso na economia dela. E ela tinha uma meta de crescer 5% o PIB esse ano, em 2024. Ela não está tão distante, mas PIB, quando a gente fala de crescimento de PIB, 0,1% já é muito difícil, já é muita coisa. E é uma leitura sempre atrasada. Quando a gente olha o PIB agora, o PIB subiu esse mês. Não faz muita diferença. O PIB, sempre o que impacta são as projeções para frente, mais do que o número que foi divulgado, porque o número divulgado ele é um acumulado já atrasado. Ele demora a ser compilado, não é um dado muito fácil de você compilar, do governo compilar, e quando ele divulga, ele já está atrasado. Então, por isso que as reações elas são mais nas projeções do que no de fato foi mostrado. Sim. E criou-se um medo de que a China não conseguisse chegar nesses 5% de crescimento. Começa por aí. Meio a isso, ela começou a divulgar aqueles estímulos, vamos fazer estímulos para construção civil, vamos fazer estímulos para empréstimos de área X. Antes desses estímulos que ela começou a anunciar para o grande mercado financeiro, ela já tinha estímulos para o agronegócio para aumentar a capacidade estática, para aumentar a capacidade de produção. A China banca universidades para ficar só fazendo estudo de melhoramento genético e também de recuperação de solo, porque se estima que a China tenha cerca de 6 milhões de hectares ali não utilizados, porque foram áreas deterioradas por erosão ou porque são solos mais argilosos. E a China tem trabalhado há muitos anos para recuperar essa capacidade de produção. Para a soja, vai demorar ainda bastante coisa.
mas para o milho ela já tem uma grande produção de milho. Agora, o ponto do consumo, Carla, é o seguinte, vai ficar fácil da gente entender em números ali para a soja, sobretudo. Em 2022, a China consumiu cerca de 115 milhões de toneladas. Ela caiu esse consumo em 23 para 110. Não estou falando de importação, estou falando de consumo no mercado interno mesmo. Então, 22 ela tinha consumido 115 milhões de toneladas de soja. 2023 ela caiu para 110. Isso aí já foi um impacto forte. Espera aí, a China diminuiu o consumo, ela retraiu. Só que depois disso, ela veio aumentando. De 22 para 23, desses 110, ela voltou para 117. Depois ela veio para 122, agora em 2024. E a projeção para 2025 é que a China consuma 127 milhões de toneladas de soja. Então, de 122 para 127. É um grande crescimento. Esse é o medo, que ela não consiga crescer esse consumo. Então, sempre que o mercado financeiro diga assim, tem um medo com a demanda chinesa. Não é o medo que ela vai retrair de novo. Pelo contrário, esse medo já ficou lá para trás. É o medo que ela saia de 122 para 127. Ela vai aumentar o consumo. Mas o problema do mercado são as expectativas que são criadas. O medo é ela não conseguir chegar do tamanho que se espera, de 122 para 127. Para o milho, tem uma condição bastante parecida. Ela provavelmente também tende a aumentar o consumo de milho de 307 milhões de toneladas para 313. Só que isso não quer dizer que ela vai importar mais milho. Milho, por exemplo, a China guarda uma safra inteira. Ela produz 290 milhões de toneladas e ela guarda 210, 212. E ela, então, tem uma capacidade de armazenagem maior, está tentando aumentar a sua capacidade de produção, está com os estoques extremamente altos de soja, o maior estoque da história. Então, esse é o receio do chinês não aumentar o seu consumo, porque todas as apostas estão nesse sentido. Paralelo a isso, a gente já sabe bem da guerra comercial do Trump com a China, Carla. Imagina o Xi Jinping chama o Trump para conversar e fala, em vez de a gente começar por uma guerra, vamos começar pelo acordo? Qual que foi o acordo que eles fizeram na última guerra? Os Estados Unidos obrigou a China a comprar mais soja e mais milho americano. O acordo foi realmente obrigar a China e os Estados Unidos a comprar mais soja e mais milho americano. Se eles começam pelo acordo, é ruim para o Brasil, porque quando estava a guerra, era bom para a gente. A China não comprava lá, comprava do Brasil. Mas quando saiu o acordo, inverteu tudo. A China teve que comprar mais lá e foi ruim para nós. Então imagina a China começa pelo acordo e não pela guerra. Então eu sei que são assuntos que às vezes o pessoal fala assim, poxa, mas esse pessoal só fica falando disso. Eu lembro que uma vez acho que foi aqui no Notícias Agrícolas, a gente falando de USDA, aí teve um comentário assim, saiu o relatório, cortou 3 milhões de toneladas dos Estados Unidos, mas ele só quer falar da China. É porque, de fato, para longo prazo, é isso que vai impactar. É chato, é batido, é maçante, mas é isso que vai impactar. Então, quem quer ganhar dinheiro, ou quem não quer perder dinheiro, tem que falar de assunto que não quer também. E esse é o assunto que tende a pesar mais no bolso do produtor para a próxima fase, Carla. É verdade. E, inclusive, a gente tem aqui um comentário do William Rodrigues, dizendo assim, ó, soja 2025 será uma mega cena. Façam suas apostas. Eu aposto em preços baixistas, segundo o uso da produção mundial acima do consumo global. Quando a gente olha para esses números e justamente essa condição dessa expectativa que é gerada no mercado, principalmente quando a gente fala de China, tudo que vem de lá a gente questiona muito, e mesmo assim a gente tem uma perspectiva positiva de crescimento, mas sem a certeza de que vamos alcançar todo esse potencial, né, Ronaldo? A gente está falando, de fato, de uma pressão que ainda está sobre os preços, justamente por conta dessa sinalização de uma oferta também muito robusta, mas também baseada, por enquanto, em projeção e expectativa. Então, que nesse momento, pelo que eu entendi da sua fala até esse momento, a gente tem expectativas do lado da oferta, do lado da demanda, as margens do mercado no mercado financeiro, e isso tudo vai gerando essa espiral de volatilidade, né? Olha para você ver, Carla, a oferta ela deveria ser mais difícil de você ter essa esperança de aumento, né? Porque a oferta, olha o tanto de coisa que você depende. Você depende que vários produtores ao redor do mundo decidam aumentar a área, decidam pelo menos manter os investimentos de manejo que foram das lavouras passadas,
Isso nada combinado, cabeça de produtores individuais aumentando a área. A gente precisa que o clima seja favorável, pelo menos razoavelmente favorável, em pelo menos 3 países, Estados Unidos, Brasil e Argentina, para você criar uma esperança de uma oferta maior. Mas hoje você tem todos esses ingredientes na mão do mercado, é o que o mercado acredita, que houve um aumento de área relativamente grande, combinado esses 3 países, não estou falando individual, que houve ali manteve a mesma tecnologia investida nos campos e que o clima está possibilitando se imaginar uma boa safra para o Brasil. A gente sabe que algumas regiões do sul já estão sofrendo, mas o mercado ainda não colocou isso na conta, ainda está acreditando que que pode se esperar uma boa safra para o Brasil, um bom clima para a Argentina. Então, do lado da oferta, deveria ser mais difícil você esperar uma boa oferta, mas é isso que o mercado está acreditando hoje, que vai ter uma oferta maior. Do lado da demanda, você depende muito de dados financeiros mesmo. Você precisa acompanhar PMI, você precisa acompanhar PIB, você precisa acompanhar inflação, incentivos e, junto com tudo isso, o câmbio. Se a gente vai ser atrativo ou não, se o nosso câmbio vai possibilitar uma certa oferta. E, paralelo tudo a isso, eu não quero ser mãe de nada, tem mais. Tem os conflitos da geopolítica. A gente já está vendo duas guerras, 2 conflitos regionais que têm capacidade de globalizar, que é a Rússia e a Ucrânia, tem potencial de globalizar, porque a Rússia tem um bloco formado, a Ucrânia está tentando fazer parte do bloco do Ocidente, com a OTAN, com a União Europeia. Mas do mesmo bloco que tem a Rússia, a gente também tem a guerra do Irã e Israel. E do mesmo bloco que está a Rússia e Irã, tem a China, que pode entrar num conflito com Taiwan, e o Xi Jinping diz que esse conflito vai ser até o ano que vem. Olha só, não sou eu que estou vindo aqui dizer esse ano que vem vai estourar o conflito China e Taiwan. Não, o Xi Jinping deu essa declaração várias vezes. Na convenção do partido agora, ele repetiu isso de novo. A frase que ele disse foi: Taiwan é só uma província rebelde, nós vamos recuperar ela, seja na diplomacia ou não. Então, para bom entendedor, minha palavra basta. E olha que ponto que a gente está no mundo hoje. A gente já tem um bloco oficializado, com um acordo assinado. Rússia, Coreia do Norte, China, Irã e agora, por último, entrou a Venezuela, onde um protege o outro, onde um faz relação comercial com o outro. Do outro lado, a gente já tem um bloco mais antigo, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, a Europa, junto ali com os países da OTAN. Então você tem China, Rússia e Irã que recentemente assinaram um acordo. Todos os 3 estão envolvidos no conflito. O pessoal vai lembrar uma memória recente até, agora em 2021, nem só por causa da guerra. O Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, sequestrou um avião que estava indo para a Lituânia e foi taxado. E ali a gente teve o potássio subindo. Maior parte do que a gente importa de fertilizante, fosfatados, nitrogenados, é Rússia e é Bielorrússia. E ela está envolvida ali já num conflito que pode escalar. A Coreia do Norte já mandou soldados para a Ucrânia, já mandou 3 mil e disse que até o final do ano vai mandar mais 10 mil. Como é que a Rússia vai se posicionar com o Irã agora contra Israel? O Irã, antes de atacar Israel, pediu autorização para a China e para a Rússia. Como a Rússia vai se posicionar com a China contra o Taiwan? Como a China vai posicionar? Qual que vai ser a reação do mercado chinês? Então, a gente tem ali os nossos principais compradores, no caso o chinês, os principais fornecedores de fertilizantes, no caso os russos. A Rússia também tem 10% da produção de petróleo. E, falando de Taiwan, quase mais de 60% de todo o chip que é produzido no mundo é produzido em Taiwan. Chip de inteligência artificial, chip para fazer carro, chip para fazer maquinário agrícola. Então a gente está com potências envolvidas em conflitos que têm um impacto direto no agronegócio, direto no câmbio, direto no mercado financeiro. Então, é de fato uma grande volatilidade. Paralelo a isso, a gente tem o SDA, como o William colocou, até agradecer, obrigado, William, por ajudar a gente aqui. O SDA colocando para o mundo o seguinte: vai ter uma grande oferta, mas também vai ter uma grande demanda, mas o tempo todo o mercado colocando dúvida se essa demanda vai conseguir aumentar dessa forma ou não, Carla.
Isso é muito importante. A gente trata tanto de quanto vai produzir, quanto vai colher, quanto vai plantar, quanto vai aumentar de área, quanto vai processar de soja, quanto vai torrar de café, e a gente esquece que o mundo está correndo muito rápido nesse paralelo, Ronaldo. Por isso que eu sabia que essa entrevista ia ser bastante rica com essas suas perspectivas financeiras e geopolíticas, porque isso diz respeito diretamente ao produtor brasileiro. Eu uso, inclusive, o espaço aqui do Bom Dia Agronegócio para falar sobre isso, porque às vezes as notícias que vão ter mais espaço no portal, elas não vão dar tantos detalhes sobre isso, natural. Mas a gente comentar e colocar na lista do produtor, porque ele também precisa fazer um filtro, né? Senão ele vai ficar maluco. Mas assim, esse filtro precisa conter um pequeno espaço para essas questões econômicas e geopolíticas, principalmente no contexto atual que a gente está vivendo. Então, quero muito te agradecer pela companhia nessa terça-feira, que você possa estar mais vezes conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, para a gente atualizar todas essas perspectivas e principalmente essas questões que estão às margens do mercado. Eu falo muito sobre isso, não marginalizadas, mas às margens, porque a gente olha muito, né, para o nosso cenário de oferta e demanda, mas ali na beiradinha tem muita coisa acontecendo que tem um impacto grande, né? Então, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carlinha. Só para deixar um recado final, o que À você colocou vontade. muito bem colocado. 2023, a Argentina quebrou por causa do clima, né, da seca, mas a gente também teve a Ucrânia sofrendo ali com as guerras e o Brasil aproveitou tudo isso e nós nos tornamos o principal exportador de milho do mundo. Por que que o Brasil conseguiu superar os Estados Unidos na exportação de milho? Porque um país vizinho estava com problema climático e porque um concorrente de exportação estava envolvido em conflito. Então, e a gente surfou essa onda. E enquanto a gente estava acompanhando, olha, a Ucrânia vai ter dificuldades, ou quando a gente pôde prever, acompanhar uma previsão, mas quando fala de guerra, você não tem como cravar nada 100%, mas você tentar antecipar, olha, a Ucrânia vai voltar, os preços vão começar a corrigir. A gente só ajuda o produtor a se proteger, a indústria a se proteger e surfar as duas ondas. Ganha dinheiro na alta, ganha dinheiro na baixa, ou pelo menos no caso do produtor, faz o hedge, garante a margem ali, Carlinha. É isso Bom, muito mesmo. bom estar aqui, viu? Sempre bom, sempre bom. Estaremos juntos mais vezes, com certeza. Meu amigo, obrigada mais uma vez. Foi um prazer receber você. Espero que mais vezes estaremos juntos. E a gente vai continuar a acompanhar todos esses pontos, ligar esses pontos para garantir ao produtor boas informações para que ele possa tomar boas decisões. Ótima terça-feira para você. Para vocês também, Carlinha. Então, até a próxima. Até, obrigada, Ronaldo.